Vamos lá. Opa, volta. Matemática objetiva, função do primeiro grau. Gente, função do primeiro grau que é uma função muito importante, tá? Grande aplicabilidade. Muitas provas de matemática têm função do primeiro grau. E tem uma característica muito importante. É a única função que você pode fazer por regra de 3. Ok? Então vamos lá. Qual é a cara de uma função do primeiro grau, gente? A função do primeiro grau, ela tem como característica o quê? Essa variável x elevado ao expoente 1, tá bom? Depois a gente vai aprender que elevado ao quadrado é uma função de segundo grau. Quando esse x, por exemplo, está no expoente, vai ser uma função exponencial. Agora, tem o x sozinho, expoente 1, função do primeiro grau, ok? E aí é muito importante você saber, né, vocês saberem reconhecer esses dois coeficientes aqui, que eu estou chamando aqui na aula de A e B. A grande maioria dos livros de matemática também vai chamar de A e B, mas não necessariamente tem que ser essas letras, ok? Então, saber reconhecer o número que está colado no x é muito importante no estudo de função, e esse número que sobra, tá, que não está ligado a variável nenhum, também é muito importante você saber reconhecer uma função, tá? Esse coeficiente nós chamamos de coeficiente angular, ou seja, o número que está colado no x é o famoso coeficiente angular, e esse número que sobra é o termo independente. Eu fiz questão de colocar aqui uma condiçãozinha de que o a é diferente de zero. Gente, se o a for igual a zero, nós passamos a ter uma função constante. A função constante que em muitos livros de matemática aparece dentro do estudo de função do primeiro grau, por um motivo bem simples. Porque a função constante também é uma reta, ok? Mas a função constante na prática é uma função separada, ok? Até porque se você simplesmente botar o x sendo zero, nós vamos ter uma função onde, exemplo, né? Você pega uma função y igual, botar aqui um valor 3 para o b, tá? Não tendo a. Se você pegar um plano cartesiano, você vai perceber que aqui é o eixo x, y, aqui é o eixo x, tá bom? Você vai pegar, por exemplo, o 3 mais ou menos aqui, e aí você vai fazer isso aqui, ó. Essa aqui é a função constante. Ela é uma reta, horizontal. Mas nós vamos falar agora da função do primeiro grau. Eu quero esse x aparecendo, tá bom? Então vamos lá. Simplesmente a gente tem que saber trabalhar o a e o b. Tem que saber reconhecer o coeficiente angular e o termo independente, que também é conhecido como coeficiente linear, o termo independente, tá bom? Gente, tem questões em que ele vai te contar uma história, vai contextualizar alguma situação e vai pedir a lei de formação. O que é pedir a lei de formação? É aparecer o x, é aparecer o y. Lembrando, gente, f de x e y é a mesma coisa, ok? Então, uma função do primeiro grau, quando ele pedir a lei de formação, vai aparecer o x, vai aparecer o y e você basicamente vai ter que descobrir o quê? Os coeficientes a e b. Tá bom? Tá. Vamos falar do coeficiente angular. Gente, o coeficiente angular, que é o número que vai estar colado no x, você não enxerga no gráfico de forma explícita. Mas o coeficiente angular é muito importante você saber que vale, a tangente do ângulo θ. Como assim, professor? Que ângulo θ é esse? Gente, eu vou aproveitar aqui já em relação ao gráfico, O coeficiente angular é o ângulo que o gráfico forma com o eixo x. Esse aqui é o ângulo θ. A tangente desse ângulo θ é o coeficiente angular. Então, eu estou vendo uma questão lá que olhei e o coeficiente angular vale 1. Significa que a tangente daquele ângulo vale 1. Inclusive a tangente, o ângulo que tem tangente 1 é 45 graus, ok? Beleza. Então, peraí. O coeficiente angular, em relação ao gráfico, é a tangente do ângulo de inclinação, tá bom? É a tangente que o gráfico forma com o eixo x. E o que é o termo independente, professor? No gráfico, esse termo independente vai ser o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Lembrando que nós estamos falando que aqui, isso aqui é o eixo x e aqui é o eixo y, beleza? Professor, por que o ponto onde o gráfico corta o eixo y é o termo independente? Porque nesse ponto o x vale zero. Aqui, qualquer ponto em cima do eixo y, o x vale zero. Parte positiva, zero, parte negativa do x. Então, o gráfico está aqui. Nesse ponto, o x vale zero. Opa, se o x vale zero,
o y é igual a b. Faz sentido? Então, peraí. O ângulo que o gráfico forma com o eixo x, tá? Tem uma tangente e essa tangente é o coeficiente angular. O ponto onde o gráfico corta o eixo y é o termo independente. Já explicamos por quê. E o ponto onde o gráfico corta o eixo x é a famosa raiz da função. A famosa raiz, ache a raiz da função. Nada mais é do que o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Aí você fala assim, pô, eu lembro disso. Eu pegava a função e igualava a zero. Por quê? Porque assim como esse ponto aqui, o x vale zero, agora nesse ponto aqui é o y que vale zero. Aí no momento que você chama o y de zero, você cai numa equação do primeiro grau. Tudo bem? Então vamos lá. Professor, o gráfico é uma reta. Se for uma função constante, a reta é horizontal. Quais são as outras opções? Função crescente e a função decrescente. A função para ser crescente, o x e o y têm que crescer juntos. Tudo bem? Lembrando que eu estou falando muito em x e y, é normal, são as variáveis tradicionais em função. Agora tem que ficar atento. Porque muitas das vezes, ao invés de aparecer um x, vai aparecer um n, que também é muito comum. Em vez de aparecer um y, vai aparecer c de x. Né? Esse f de x aqui, por exemplo, a gente usa f de x porque é função, é f de função. Mas se você vai botar uma função custo, aí você bota c de x, e assim vai. Então, vamos lá. Quando o x e o y estiver crescendo juntos, a função é crescente. Agora, quando o x estiver crescendo e o y diminuindo, aí a função passa a ser decrescente. O coeficiente angular vai dar essa dica pra gente. Tu quer esboçar o gráfico de uma função, já olha logo para esse valor aqui. Se ele for positivo, a função ela vai ter essa característica. Se esse valor aqui for negativo, a função vai ser decrescente. Por quê? A explicação é simples, sem querer complicar. Esse coeficiente angular não é a tangente do ângulo θ? Gente, quando a função é crescente, esse ângulo sempre vai ser agudo. E na trigonometria, tangente de ângulo agudo é positivo. Já quando a função for decrescente, esse ângulo vai ser obtuso. E na trigonometria, tangente de ângulo obtuso é negativo. Tá explicado, tudo bem? Sem avançar muito na trigonometria. Então vamos lá, função decrescente, coeficiente angular é positivo, função decrescente, coeficiente angular é negativo. Vamos fazer aqui então uma exemplificação. Da seguinte maneira, vou apagar esse esboço aqui, tá? Vou fazer a seguinte situação. Contextualizar. Vamos supor que a gente vai entrar no táxi. Vou fazer uma relação de custo, quanto você vai pagar no táxi por quilômetro rodado, tá? Então, vamos pensar na seguinte situação. Y é o quanto a gente vai pagar. Vamos supor que você paga por quilômetro rodado no táxi, tá? Para facilitar a nossa vida aqui matemática, a cada quilômetro que você roda, você paga R$2. Uma situação hipotética. Então, peraí. O Y vai representar, então, nessa questão, quanto a gente vai pagar ao final da corrida de táxi. E o X vai ser a quantidade de quilômetros rodados. Então, eu vou botar 2x aqui, ó. Cada quilômetro rodado, se eu andei 3 km, eu vou pagar 6. Se eu andar 5 km, eu vou pagar 10. Mais R$5, o termo independente entrando na contextualização aqui. Os R$5 vai ser a bandeirada, né? Quando você anda no táxi, independente do quanto você vai andar, você tem um valor fixo. Ó, um excelente exemplo de função no primeiro grau. Ou seja, gente, como é que ficaria o esboço desse gráfico? Então eu peguei uma situação no cotidiano, tá? Consegui jogar para a lei de formação, mostrei para vocês aqui, ó, quilômetros rodados, quanto a gente paga por quilômetro rodado e a bandeirada. O Y, no caso, vai ser o quanto a gente vai pagar. Título da aula, função, ok? Por que função? Porque a quantidade, o quanto a gente vai pagar está em função da quantidade de quilômetros rodados. Você só vai saber quanto você vai pagar depois que for definido quanto você vai andar dentro do táxi. Por isso que é a ideia de função. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui o plano cartesiano, tá? Eixo X, eixo Y. Tranquilo? Eixo Y. Espera aí. A gente já sabe, gente, que... Vou botar o 5 aqui, ó. Tranquilo? Vou botar o 5 aqui. Essa função é crescente ou decrescente?
crescente. Opa, e ela tem que passar nesse ponto do 5 aqui. Então a gente percebe que o gráfico dessa função vai ser uma coisa mais ou menos assim. A gente só não sabe se vai ser mais inclinado, menos inclinado, enfim. Então, ela vai ser uma função... Opa, tá faltando então descobrir o que, galera? A raiz da função. Porque o termo independente, a gente sabe que o gráfico vai passar por esse ponto, o termo independente. Ok? Lembra que eu falei? O B a gente enxerga na função. O A, nem sempre. Aliás, o A você não vai enxergar de forma explícita, tá? Agora, a raiz da função resolve o nosso problema. O gráfico dessa função não é uma reta? Quantos pontos no mínimo a gente precisa para definir uma reta? 2. Um já está aqui. É o termo independente. Com a raiz a gente mata o esboço do gráfico. Tranquilo? Então, peraí. A gente vai tentar localizar um ponto que deve ser ou por aqui, ou por aqui, ou por aqui, enfim, a gente vai descobrir já já. Mas qualquer ponto que a gente marque em cima do eixo X, o Y vale quanto? 0. Então, peraí, eu vou apagar esse Y aqui e vou chamar esse Y de 0. Vou jogar aqui na direita. Opa, função do primeiro grau. Desculpa, equação do primeiro grau. É só isolar o X. Então vai ficar 2x, joga, né, 5 lá na direita, ó, menos 5. Logo, o x vai ser igual a menos 5 sobre 2, que é o menos 2,5. Tranquilo, gente? Então, olha aqui, ó. Menos 2,5, ele faz uma proporção, né, fazer uma coisa proporcional. Se eu estou botando isso aqui como 5, aqui seria menos 5, menos 2,5, estaria mais ou menos aqui. Tranquilo? Opa, agora dá para fazer o esboço do gráfico. A gente simplesmente vai ter uma função o quê, galera? Crescente, olha aqui, ó. Esse é o esboço do gráfico dessa função no primeiro grau. A raiz da função é o 5 sobre 2, ou menos 2,5, ok? E o termo independente é o 5. Esse é o esboço da função. Então, quando você vai andar de táxi, na verdade, na prática você não pensa nem nessa parte negativa, né? Porque você não vai andar menos quilômetros, você vai andar só mais quilômetros. Então, esse é o esboço dessa lei de formação aqui. Na prática do táxi, você iria fazer o quê? Você teria esse gráfico aqui, ó. A partir de R$5 você só cresce a essa taxa de inclinação aqui, que é o coeficiente angular, que é bem importante. Beleza? Tá. Vamos pegar um exemplo, ok? De uma excelente aplicabilidade de função do primeiro grau. Fazer o seguinte, vamos pensar que uma peça metálica está a menos 10 graus Celsius. Então, vou fazer logo de cara aqui, ó, o eixo Y e aqui o eixo X, tá bom? Só que, nesse caso, o eixo Y eu não vou chamar de Y, não. Eu vou chamar de T maiúsculo de temperatura em graus Celsius. E o eixo tradicional X, eu não vou chamar de X, eu vou chamar de Tzinho, tempo. Tudo bem? Em minutos. Vamos lá. Essa peça metálica está a menos 10 graus Celsius. Então vamos colocar aqui mais ou menos o menos 10. Tá aqui, tá bom? E aqui o que vai acontecer? Essa peça metálica vai sofrer um aquecimento de forma linear e vai chegar a 30 graus Celsius. Vamos botar esse ponto aqui, valendo 30 graus Celsius, ok? 30 graus Celsius, numa variação de tempo de 5 minutos. Pronto, acabei de criar uma situação, problema aqui. Então, uma peça metálica que estava a menos 10 graus Celsius foi a 30 graus Celsius em 5 minutos. Pergunta do problema. Quanto tempo demorou para chegar a 0 graus Celsius essa peça? Ou seja, ele quer esse ponto aqui. Ele quer descobrir a raiz da função. Só que ele não deu a lei de formação, ele só deu o gráfico. Ele só deu a situação, na verdade, a gente montou o gráfico. A gente não tem a lei de formação. Se a gente tivesse a lei de formação, seria fácil. Descobrir a raiz não é só igualar o y a 0 e resolver a equação. Só que a gente está partindo daqui. Gente, comecei a aula falando o quê? Função do primeiro grau é a única função em que você pode fazer por regra de 3. É isso que a gente vai fazer aqui. Simplesmente
Vamos resolver essa questão por regra de 3. Então, peraí, olha só. A primeira coluna da regra de 3 vai ser a variação da temperatura, que eu vou chamar de ΔTzão. Aqui, variação da temperatura. Bota aqui, ó. Delta T em graus Celsius, ok? E aqui um delta Tzinho em minutos. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. De quanto foi a variação da temperatura? Gente, ele saiu de menos 10 graus Celsius e foi a 30 graus Celsius, ou seja, isso deu um deslocamento total de temperatura de 40 graus Celsius, ok? De menos 10 a 30 teve uma variação de 40. Isso numa variação de tempo de quanto? Daqui para cá, ó, 5 minutos. Então, 40 graus Celsius em 5 minutos, tá bom? Como são unidades diferentes aqui, eu não me preocupei tanto com essa escala, tá bom? Só que agora a gente quer saber o seguinte, ó, quanto tempo demorou para chegar a 0 graus Celsius, ou seja, uma variação agora de 10 graus Celsius, ok? De menos 10 para 0, x. Opa! Regra de 3. Gente, antes de multiplicar cruzado, a gente já simplifica. Agora vai ficar o quê, galera? 4x é igual a 5. Logo, x é igual a 5 quartos. 5 quartos que é a mesma coisa que 1,25. Agora presta atenção, cuidado, quando isso cai em múltipla escolha é um perigo. Se isso tivesse em minutos e segundos, gente, isso aqui é a mesma coisa que 1 minuto mais 0,25 é mais 1 quarto. Tá brabo, hein? É 1 minuto mais 1 quarto do minuto. 1 quarto do minuto em segundos dá 1 minuto e 15 segundos. Isso aqui é bem pegadinha, hein? Em múltipla escolha, geralmente na letra A, o que a questão faz maldosamente? Bota 1 minuto e 25 segundos. Não tem pipa para beber água, gente. Pera aí. Vamos lá, voltando. Vamos fazer a questão agora, aplicabilidade de função do primeiro grau. Vou fazer a questão do Enem. A questão diz o seguinte: o prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta a licitação na qual concorreram 2 empresas. A primeira cobrou R$100 mil por quilômetro construído, N, ok? Acrescido de valor fixo de R$350 mil. Parou. Gente, lei de formação. A gente acabou de falar 2 valores que representam necessariamente o coeficiente angular e o termo independente. Vamos considerar que o Y, tá? Que eu vou até chamar de Y1, né? Empresa 1. O custo dessa empresa vai ser de, vamos lá, de novo, hein? 100 mil, ó, 100 mais 3 zeros. 100 mil, só que no lugar de X eu vou colocar N, tá? Instrução do enunciado. Então, N é a quantidade de quilômetros construídos. 100 mil por quilômetro, mais uma taxa fixa, que é de quanto? 350 mil. Bota 350 e bota mais 3 zeros. Essa é a equação do primeiro grau, que representa o custo da construção dessa estrada aí pela empresa 1, tá bom? Agora vamos botar logo o Y2 para montar a função custo da empresa 2. Enquanto a segunda cobrou 100 mil por quilômetro construído, vamos botar aqui 100 mil, não, desculpa, 120 mil, ó, 120 mil vezes N, mais um custo fixo, um valor acrescido de 150 mil. 150 mais 3 zeros. Tranquilo? Vamos lá. As 2 empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Nesse caso, para ser indiferente, o custo tem que ser o mesmo, a gente tem que igualar, ou seja, pegar essa expressão e igualar essa. Então, nesse caso aqui vai ficar o quê, gente? 100 mil, ok? Vezes N, mais 350 mil, isso é o custo da empresa 1. E do outro lado, 120 mil, N, mais 150 mil. Vamos dividir tudo por 1000. Se a gente dividir tudo por 1000,
olha o que vai acontecer, gente. Dá uma olhada na letra A. Se a gente divide tudo por 1000, vai aparecer o seguinte, ó. 100N mais 350 é igual a 120N igual mais 150. Conferindo então, gabaritos, resposta letra A de avião. Beleza? E agora a questão da UERJ de função do primeiro grau. Esse eixo Y aqui, gente, é o valor total, tá, das compras de um determinado produto, em que esse aqui vai ser a quantidade de produtos, tá, vendidos. Beleza. Acontece o seguinte, se você levar 5 produtos, você está pagando R$150. Ao passo que você está aumentando a quantidade de produtos, vai despencando o valor, tá, das unidades. Lembrando, gente, isso aqui é o valor total da compra. Então, por exemplo, vamos fazer uma análise aqui. Quanto é que está custando, nesse primeiro momento, a unidade do produto, né? Você está pagando R$150, levando 5 unidades, é só dividir. 150 dividido por 5 dá 30, né? Então está saindo R$30 cada unidade. Tranquilo? Bem, mas só que vai despencar. Né? Uma situação, uma promoção bem inusitada aqui. Você vai começar a comprar e vai despencar esse valor. Pergunta do problema é, vamos lá. A promoção de uma mercadoria de um supermercado está representada no gráfico por 6 pontos numa mesma reta. Beleza. Quem comprar 20 unidades dessa mercadoria na promoção pagará por unidade em reais o equivalente a... Basicamente ele está pedindo para a gente a imagem desse ponto aqui. O domínio é 20, ele quer a imagem. Vamos chamar de Y. Tranquilo? A gente... Não é o Y que vai ser a resposta do problema. O Y é quanto você vai pagar se levar 20. Depois tem que pegar esse valor, dividir por 20 e aí chegar na unidade, né, o preço por unidade. Regra de 3. Vamos aproveitar o fato de que função do primeiro grau se faz por regra de 3, tá bom? Então vamos lá, galera. Vamos pegar como referência esse nosso ponto inicial aqui e esse nosso ponto final. Por que esse ponto, professor? Porque esses dois pontos nós temos as duas coordenadas, tá? X e Y. Tranquilo? Então vamos lá. Gente, vamos fazer aqui uma variação do Y, ou seja, vou botar delta Y e aqui o delta X, ok? Variação do preço e variação da quantidade de produtos. A variação do preço se deu, despencou de 150 para esse ponto para 50. Então a variação foi de R$100. Tudo bem? Essa variação de R$100, ela se deu, na verdade, ó, com uma variação de 25 produtos. Então, para sair daqui para cá, despencou 100 com acréscimo de 25 produtos. Tudo bem? Bem, basicamente agora a gente quer saber o quê? A gente quer saber essa variação aqui. Ou seja, gente, 150 menos Y. 150 menos Y dá essa variação. Essa variação, gente, que na vertical vale 150 menos x, na horizontal vale quanto? 15. Tranquilo? Então, 125, 150 menos y em 15. Antes de multiplicar cruzado, o que a gente faz, gente? Simplifica, divide por 25. Ó, a gente pode simplificar sempre assim, ó, na horizontal ou na vertical. Vamos simplificar na horizontal. Dividiu por 25, aqui dá 1, e aqui dá 4. Tranquilo? O que acontece, gente? Vamos lá, vamos multiplicar cruzado isso. Na hora que a gente multiplicar cruzado, aliás, não precisa nem multiplicar cruzado. Vai o macete aqui, ó. Se daqui para cá multiplico por 4, daqui para cá multiplica por 4 também. Isso é um caminho bem rápido que a gente tem que usar, ó. 1 vezes 4 dá 4, 15 vezes 4 vai dar esse produto aqui, vai dar essa expressão aqui. Ou seja, gente, 150 menos y é o quádruplo de 15, que dá 60. Tranquilo? Ou seja, esse nosso y, galera, vai dar 90, que é o 150 menos 60. Lembra que esse y não é a resposta do problema. A gente vai pagar R$90 se levar 20 unidades. Só que ele quer a quantidade, preço por unidade. Então tem que dividir isso. Isso vai dar o que, galera? 4,50.
Sim ou não? Que é o 9 dividido por 2. E aí, olhando a resposta certa é letra A. Beleza? Resolvemos a questão, só que agora eu vou aprofundar, né? Eu vou explorar uma coisa que eu acho muito importante para a gente poder finalizar a nossa aula. Professor, a gente tem um gráfico de uma função e como é que a gente faz para chegar na lei de formação? Porque apesar dessa questão não exigir isso, poderia acontecer. Existem N questões de matemática, de provas e tudo mais, em que ele gera uma situação do cotidiano e pede a lei de formação. O Enem, por exemplo, adora esse tipo de questão. Então, vamos lá. Simplesmente, olha só o que eu vou fazer. Eu vou botar como referência aqui pra gente a lei de formação, tá? Então a lei de formação ela vai ficar aqui como uma referência pra gente. Y é igual a AX mais B. Tudo bem? Gente, nesse caso, o que vai acontecer? A gente começou a questão escolhendo exatamente esse ponto inicial, ok? E esse ponto final. E por que a gente escolheu esses dois pontos? Porque nós temos as coordenadas dele. Então a gente vai resolver essa questão por sistema, tá? Quando o gráfico é completo e mostra o ponto onde o gráfico corta o eixo Y, é melhor ainda, porque a gente já tem um termo independente e já ganha tempo. Nessa questão aqui, isso não ocorreu. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Vamos simplesmente pensar aqui, ó. Quais são as coordenadas desse ponto? O x dele vale 5 e o y dele vale 150, sim ou não? Então a gente vai pegar esse ponto e vai substituir aqui. No lugar do y a gente coloca 150 e no lugar do x a gente coloca 5, então vai ficar 5a mais b, beleza? Vamos fazer a mesma coisa nesse outro ponto. Nesse ponto aqui tem coordenadas x 30 e o y 50. Nunca se esqueça, o primeiro valor do par-ordenado é o x e o segundo é o y. Mesma coisa, hein? Vamos lá, vamos pegar esse y e colocar aqui, que é o 50, e esse x aqui a gente coloca 30, vai ficar 30a mais b. Beleza? E agora a gente vai fazer a resolução desse sistema, lembrando, gente, isso aqui é um sistema, ok? Por subtração. Simplesmente a gente vai subtrair esses valores. 150 menos 50 dá 100, beleza? 5a menos 30a dá menos 25a. E, opa, b menos b, zero. Ou seja, gente, se a gente simplesmente pegar esse menos 25 que está multiplicando por a e jogar dividindo, a gente chega à brilhante conclusão que o a vale quanto, gente? Menos 4. Opa, faz sentido? O coeficiente angular negativo que a função é decrescente. Realmente, ó, essa função é decrescente. Logo, nós acabamos de descobrir, olha para cá, hein? Ó, a gente acabou de descobrir metade. Então vamos colocar a resposta aqui, parcial. Y é igual a menos 4x, tudo bem? A gente acabou de descobrir esse coeficiente angular. E agora falta descobrir o termo independente. Gente, se a gente tem que o a é igual a menos 4, é só substituir nessa de cima ou nessa de baixo. Vamos pegar essa de baixo aqui, ó. Vamos jogar para cá. Vai ficar 50 é igual a 30 vezes, no lugar do a, a gente coloca o que a gente descobriu aqui, menos 4. Tudo bem? Mais b, que é o que a gente quer descobrir. Aqui não vai dar menos 120? Esse menos 120, gente, ele vai somar com o 50. Então isso aqui vai ficar o quê? 170. Galera, matamos a lei de formação. Se a gente prolongasse, isso aqui na verdade é uma reta, né? Se a gente prolongasse, ó, lembra aqui que o eixo y, ele vai encontrar esse gráfico num determinado ponto, né? Aqui, ó. Esse ponto aqui é o nosso 150, que é o que a gente acabou de achar. Tranquilo? A raiz dessa função aqui, você só iria descobrir se você igualasse o y a zero. Ou seja, tendo a lei de formação, qualquer coisa serviria. Mas nessa questão, o objetivo era descobrir a lei de formação. Descobrir o coeficiente angular e descobrir o termo independente. Matou. Mas atenção, muitas questões, como já aconteceu, por exemplo, até na UERJ, eu fiz a questão agora há pouco da UERJ, essa equação, essa função, melhor dizendo, ela é representada às vezes numa outra forma. Por exemplo, a forma geral. A forma geral você joga tudo para a esquerda. Então, por exemplo, esse menos 4x, aqui na esquerda ele vai ficar positivo. Esse y continua positivo e recebe esse 170 com valor negativo.
Já que mudou de lado aqui, enfim. Termo geral, equação geral, do outro lado fica o zero. Isso aqui também seria uma outra forma de resolver. Então, se tiver na forma reduzida, é o y isolado, ok? E muitas das vezes as questões pedem equação geral. Joga tudo para um lado só que você vai conseguir achar nas opções de múltipla escolha sem problema nenhum, beleza? Então, essa questão aqui a gente já matou de forma mais rápida por regra de 3, mas se a gente precisasse descobrir a lei de formação, a gente conseguiria, por sistema, resolver isso aqui de forma bem tranquila. Beleza, galera?